Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Conte um Conto e estamos no nosso episódio de número 8. Nesse episódio, nós vamos trabalhar a respeito da variação linguística nos contos. Então, como acontece a questão da linguagem, que tipo de linguagem é utilizado nesse gênero e por que há diversas formas de eu utilizar esta linguagem, certo? Para nós falarmos sobre essa variação linguística, sobre o tipo de linguagem, nada melhor do que começar lendo um conto. Então, para que vocês possam compreender melhor a respeito dos níveis de linguagem que se encontram nesse gênero, eu trouxe aqui o conto de Machado de Assis, tendo por título Flor Anônima. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção e também apreciem a história. Vamos lá? Manhã clara. A alma de Martinha é que acordou escura. Tinha ido na véspera a um casamento. E, ao tornar para casa, com a tia que mora com ela, não podia encobrir a tristeza que lhe dera a alegria dos outros e particularmente dos noivos. Martinha ia nos seus, nascera há muitos anos. Toda a gente que estava em casa, quando ela nasceu, anunciou que seria a felicidade da família. O pai não cabia em si de contente. Há de ser linda, há de ser boa, há de ser condessa, há de ser rainha. Essas e outras profecias iam correndo aos parentes e amigos da casa. Lá vão, aqui pega a alma escura de Martinha. Lá vão 43 anos, ou 45, segundo a tia. Martinha, porém, afirma que são 43. Adotemos este número. Para ti, moça de 20 anos, a diferença é nada, mas deixar-te ir aos 40, nas mesmas circunstâncias que ela, e verás se não te cerceais uns 2 anos, e depois nada obsta que manches um pouco para trás. 43, 42 fazem tão pouca diferença. Naturalmente, a leitora espera que o marido de Martinha apareça, depois de ter lido jornais ou enxugado do banho. Mas é que não há marido nem nada. Martinha é solteira, e daí vem a alma escura desta bela manhã clara e fresca, posterior à noite de bodas. Só, tão só, provavelmente só até a morte, e Martinha morrerá tarde, porque é robusta como um trabalhador e sã como um pero. Não teve mais que tia velha, pai e mãe morreram cedo. A culpa dessa solidão a quem pertence? Ao destino ou é ela? Martinha crê às vezes que é o destino, às vezes acusa-se a si própria. Não podemos descobrir a verdade, indo com ela abrir a gaveta, a caixa, e na caixa a bolsa de veludo verde velha, em que estão guardadas todas as suas lembranças amorosas. Agora que assistira ao casamento da outra, teve ideia de inventaria o passado. Contudo hesitou. Não, para que ver isto? É pior, deixemos recordações aborrecidas. Mas o gosto de remoçar levou-se a abrir a gaveta, a caixa e a bolsa, pegou da bolsa e foi sentar-se ao pé da cama. Há que anos não via aqueles despojos da mocidade, pegou-lhes como via e entrou a revê-los. De quem é esta carta? Pensou ela ao ver primeira. Teu Juca. Que Juca? Ah, o filho do Brito Brandão. Querer que o meu amor será eterno. E casou-se pouco depois com aquela moça da Lapa. Eu era capaz de pôr a mão no fogo por ele. Foi no baile do Clube Fluminense que encontrei pela primeira vez. Que moço bonito, alto bigode fino e uns olhos como nunca mais achei outros. Dançamos essa noite não sei quantas vezes. Depois começou a passar todas as tardes pelas ruas dos Inválidos, até que nos foi apresentado. Poucas visitas a princípio, depois mais e mais. Que tempo durou? Não me lembra. 6 meses. Nem tanto. Um dia começou a fugir, até que tudo desapareceu. Martinha leu a carta e pô-la de lado. Que impossível que a outra tenha sido feliz. Homem daqueles só fazem desgraçadas. Outra carta. Gonçalves era o nome deste. Um Gonçalves loiro que chegou de São Paulo, bacharelado de fresco, e fez tontear muito a moça. O papel estava encardido e feio, como provavelmente estaria o autor. Outra carta, outras cartas. Martinha relia a maior parte delas. Não eram muitos namorados, mas cada um deles deixara meia dúzia, pelo menos, de lindas epístolas. Tudo perdido, pensava ela.
É uma palavra aqui, outra ali, fazia recordar tantos episódios deslembrados desde domingo. Afinal, deu com o que era. Foi uma noite ao sair da casa dela que, indo procurar a bengala, não a achou porque uma criança de casa a levara para dentro. Ela queria entregar a porta, então trocaram um beijo. Martinha, ao lembrá-lo, estremeceu, mas refletindo, tudo agora estava esquecido. O domingo, a bengala e o beijo. O comendador tem agora 3 filhos. Passou depressa as outras cartas. Concluiu o inventário. Depois, acudindo-lhe cada carta, tiveram uma resposta. Perdidas, todas perdidas, rasgadas nas vésperas do casamento de cada um dos namorados, ou então varridas com o cisco entre contas de alfaiates. Abanou a cabeça para sacudir tão tristes ideias, Martinha. Não haveria mais nenhuma na bolsa? Meteu os olhos pela bolsa, não havia carta, não havia apenas uma flor seca. Que flor é essa? Descolorida, ressequida, a flor parecia trazer em si um bom par de dúzias de ano. Martinha não distinguia que espécie de flor era, mas se qual flor fosse, o principal era a história. Quem lhe deu? Provavelmente alguns autores da carta, mas qual deles? A flor estava tão velha que se desfazia se não houvesse cuidado em tocar. Pobre flor anônima! Vejam a vontade de escrever. O escrito traz a assinatura dos amores, dos ciúmes, das esperanças. A flor não trazia data nem nome. Era uma testemunha que emudeceu. Os pobres sepulcros conservam o nome do pó guardado. Pobre flor anônima. Mas que flor é esta? Aos 45 anos, não admira que a gente esqueça uma flor. Martinha mirou e remirou, fechou os olhos para ver se tentava lembrar. Na história dos seus amores escritos, não achou semelhante prenda, mas quem podia afirmar que não fosse dado de passagem, sem nenhum episódio importante a quem ligasse? Martinha guardou as cartas para colocar a flor por cima e impedir que o peso desfibrasse mais depressa quando uma recordação assaltou. Há de ser, parece, é isso mesmo. Lembrara-se do primeiro namorado que tivera, um rapaz de 23 anos, contava ela então 19. Era primo de umas amigas. Julião nunca escrevera cartas. Um dia falaram-se, não sei que flor bonita e rara no Rio de Janeiro. Alguém sabia de uma chácara onde a flor podia ser encontrada, quando a árvore produzisse mais. Por enquanto não produzia nada. Não havia outra. Martinha contava então 21 anos e ia no seguinte ao baile fluminense. Então, de repente, Martinha vai até Julião e assim continua o nosso conto. Essa breve introdução do conto de Machado de Assis, denominado por Flor Anônima, tem como intuito apresentar tipos de linguagem presentes nesse gênero, porque o conto é um gênero textual que ele admite as linguagens formal e informal. Embora a gente espere muito que as narrativas ficcionais elas sejam escritas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a variante linguística utilizada no conto ela depende da ambientação e das características das personagens, principalmente se a personagem, por exemplo, ela é narrador, se ela mora no sertão, se ela pertence a essa classe, com certeza a variante linguística dela será o que? Mais informal, vai apresentar palavras características dessa região. Já quando é uma linguagem mais formal, com certeza teremos personagens ou um narrador mais estudado, com um determinado grau. E esse recurso ele vai aproximar os leitores dos fatos narrados e colaborar com a criação de uma imagem tanto dos personagens quanto do ambiente em que os fatos ocorrem. Então, a variação linguística no conto vai depender muito da pessoa que escreve e se ela quer uma linguagem que se assemelhe mais ao público ou não. Então, há uma grande variação, não tem uma linguagem precisa do gênero conto. Ela pode variar dependendo da situação em que se encontra. E nosso 8º episódio encerra por aqui. No próximo episódio trataremos mais sobre a questão do gênero conto para o hábito de ler. Até mais, pessoal!